Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Pois cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem uvas nas sarças. Lucas 6:44. Sugestão para prece. Prece rogando à Mãe Santíssima a indulgência e o perdão. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida. Então vamos, nesse momento, buscar sintonizar com Jesus, com nossa Mãe Santíssima, com nosso anjo guardião, e vamos pedir para que nos ajude a trabalhar no nosso ser, fazendo a reforma íntima, nos modificando, para que possamos ser indulgentes, benevolentes, para com aqueles que convivem conosco. Que o seu amor, Jesus, possa estar em todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos a desobsessão. A desobsessão faz parte do processo de tratamento espiritual. Então, você começou o tratamento segunda-feira, hoje é o terceiro dia do tratamento. O tratamento, no primeiro ciclo, ele dura 3 semanas. Então, nós vamos participar de 3 terças-feiras e 3 quartas-feiras. Aí, na quarta semana, nós vamos retornar na segunda-feira para nova triagem e ver se vamos continuar o tratamento, se vamos ter a alta, tá bom? Então, hoje é o dia da desobsessão, às 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E caso você queira mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, vocês querem conhecer o Espiritismo? Tem curiosidade sobre a doutrina espírita? Você quer estudar a sua mediunidade? Você já pensou nisso? Olha, então se prepare, porque em agosto nós vamos iniciar uma nova turma do curso Conheça o Espiritismo. Olha, se eu fosse você, não deixar para mais um semestre, né? Isso aí seria só o ano que vem. Começar hoje. Então se programe para, em agosto, estudar conosco o curso Conheça o Espiritismo. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Emmanuel e a unificação do Espiritismo. A unificação espiritualista constitui problema credor da mais legítima cooperação de quantos colaboram nas obras da verdade e do bem no plano espiritual.
Difícil padronizar a interpretação, de vez que ninguém pode trair o degrau evolutivo que lhe é próprio. Cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões de sua janela, ouvirá segundo a acústica instalada por si mesmo no santuário interior e compreenderá na medida de suas realizações e experiências. Entretanto, nosso problema de união, ao que parece, não se relaciona com a exegese. É questão de fraternidade sentida e vivida. Portas adentro da organização doutrinária para que as obras não se esterilizem à míngua de fé e para que a fé não pereça sem obras. Trata-se de avançado cometimento da boa vontade de cada companheiro na construção do edifício coletivo do bem geral. Serviço de compreensão elevada em que, para unir em Cristo, não podemos prescindir da renúncia cristã, aprendendo a ceder com proveito no esforço de todos, com todos e para todos em favor da vida melhor. Para isso, cremos, não é necessário invocar a interpretação que sempre define um estado de conhecimento, sem representar a sabedoria, e nem se reclamará o concurso da política humana que constitui uma expressão transitória de poder, sem consubstanciar a autoridade em si mesmo. Apelaremos sim para as qualidades superiores do espírito, recorreremos à zona sublime da consciência, onde os valores religiosos acendem a verdadeira luz. Razoável que os orientadores encarnados tracem programas construtivos para a feição externa do serviço a fazer. Em tempo algum, dispensaremos a ordem, o método e a disciplina no templo da elevação como forças controladoras da inteligência. Nós outros conclamaremos o homem interno e mobilizaremos as energias do ideal, falando ao coração. Reunamo-nos no campo da fraternidade edificante. Não teremos espiritismo unido sem que nos unamos. Debalde ensinaremos amor sem nos amarmos uns aos outros. Não elevaremos a doutrina sem nos elevarmos. Aprendamos a eliminar as arestas próprias, a fim de que o espírito coletivo paire mais alto, ligando-nos à divina inspiração. Unir para nós deve ser aprimorar, crescer, iluminar. Aprimoremo-nos, apresentando mais dócil instrumentalidade aos mensageiros da vida mais alta. Cresçamos em conhecimento e superioridade sentimental. Iluminemo-nos na esfera individual, penetrando o segredo do sacrifício para enriquecimento da vida imortal. Em seguida, a união frutificará em nossos círculos de trabalho, qual a espiga substanciosa que premia a sementeira. Organizemos por fora, aperfeiçoando por dentro.
Então, chegaremos sem atritos mais ásperos à aquisição de nossa unidade com Cristo, na mesma convicção que lhe engrandeceu o Verbo, quando assegurou: Eu e meu Pai somos um. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Doutrina e Vida, da editora Cultura Espírita União, capítulo Emmanuel e a unificação do Espiritismo. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos provoca reflexões e interessante a gente começar a interagir entre nós espíritas, mesmo que sejamos de outros grupos espíritas. É muito importante iniciarmos esse processo, né? Só que às vezes, como o próprio Emmanuel fala aqui, o que nos mantém diferentes ou separados é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. A gente achar que o nosso grupo é o melhor do que o outro, nós somos os verdadeiros espíritas, né? Então, quando a gente começa a criar essas ideias, nós estamos, de fato, deturpando a doutrina espírita. E, novamente, nós estamos repetindo o que aconteceu na história, né? Das grandes divisões religiosas dentro do cristianismo. Então, o que nós teríamos que começar a fazer hoje para iniciarmos esse processo de unificação que o Emmanuel traz aqui para nós? Como eu já disse em outro momento, quando a gente tratou sobre o assunto da unificação, né, também. E é importante a gente criar programas que nos fortalecem, né? Foi no dia 14 que nós estudamos esse assunto da unificação, né? Também. Então, o que nós teríamos que procurar fazer? Olha, já que nós temos dificuldades de fazermos que um grupo espírita faça junto com o outro, por questões metodológicas ou disciplinares, então vamos criar um programa junto. Podemos criar, por exemplo, um grupo fraterno das casas espíritas. Aí as lideranças, os evangelizadores, os instrutores, né, das casas espíritas, os médiuns, para estudar. Por exemplo, a cada quinzena a gente se reunir para estudar uma obra espírita, que a gente reúne o grupo, fortalecendo, escolhe uma obra em conjunto e cada quinzena a gente vai estudar um capítulo daquela obra, conversar sobre aquele livro. E dentro desse grupo fraterno, nós podemos criar um programa de coletivo. Por exemplo, olha, nós vamos implantar a sopa fraterna. Vamos criar um posto de assistência num bairro mais pobre da cidade, mais carente. E lá nós vamos criar um posto de assistência do grupo fraterno. Aí se vai ser no sábado, se vai ser no domingo a atividade, o grupo fraterno define. E lá no posto de assistência vai ter uma atividade com as mãezinhas, vai ter atividade com as crianças, conforme as idades. Vai ter um momento de reunião dos instrutores, dos evangelizadores, para firmar compromissos. Pode ser implantada lá no posto de assistência campanhas como, por exemplo, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a campanha Culto do Evangelho no Lar, a campanha do Esclarecimento Chico Xavier, por exemplo, né? Ou outras campanhas, Jesus e Você, sair distribuindo mensagem nas casas. Então, nós temos facilidades para criar essa atividade, né?
Nós do Movimento Espírita Alta de Souza, do Movimento Concafras, nós temos a quinta-feira como dia de reunião do grupo fraterno. Nesse dia, cria-se ali o programa, né? Elege um livro para estudar. Hoje nós estamos fazendo online, mas nós podemos fazer presencial. Por exemplo, numa quinzena a gente faz na casa Amigos da Paz, na outra quinzena na casa Amor e Caridade, na outra na Seara de Jesus, na outra no Francisco de Assis. Então, a gente vai trazendo todos esses irmãos para estudar junto uma obra espírita. E aí nos fortalece para as campanhas, por exemplo, em defesa da vida, contra o aborto, a campanha de prevenção ao suicídio, as campanhas A Vida Continua. Então, tem várias atividades que nós podemos realizar dentro do grupo fraterno. E aí nós vamos fortalecendo os nossos laços de amizade. Não ficar a gente fechado num casulo, achando que a gente pode se dar bem assim, né? Então a gente vai se fortalecendo. E aí cada casa vai criando esses laços. E as pessoas que vão frequentar as casas espíritas, elas vão naquela casa que elas mais se identificarem. Até que um dia a gente consiga unificar todas as casas. Mas se nós já formos hoje, já entrando com o pé na porta, né, querendo que as coisas fiquem do meu jeito, do meu padrão, do jeito que a minha casa faz, nós não vamos conseguir fortalecer laços, né? Então é muito importante a gente começar a fazer isso, sair do pedestal, sair da ideia que nós somos os espíritas verdadeiros, que os outros não são. A gente não vê na outra casa espírita como concorrente, né? A gente não vê na outra casa espírita como uma concorrência da casa espírita, mas como companheiros, como amigos, como trabalhadores do Cristo, que cada um está numa seara e está atingindo um público diferente, né? Então isso é muito importante, isso é louvável. Então eu vejo assim, está na hora de nós começarmos e como amanhã nós temos a nossa reunião administrativa da Casa Espírita, aliás, amanhã é reunião de estudo, mas eu já vou começar a fomentar essa ideia dentro da nossa Casa Espírita para a gente começar a ter ações conjuntas, convidar as outras casas espíritas para esse diálogo, para essa conversa. Um dia que a gente pode estar agendando é num domingo, por exemplo. Pelo que eu sei, e já ouvi algumas informações, cada casa espírita tem um dia de reunião, né? Então, às vezes fica difícil, por exemplo, numa quinta-feira, porque talvez na casa até é dia de reunião pública, ou é dia de reunião de desobsessão, ou é dia de reunião de estudo. Então, a gente poderia criar um dia que fosse bom para todos, e o melhor dia, a princípio, talvez seria no domingo. Então, a gente começar a sentar, planejar ações para que a gente possa fazer junto. Nós temos aí já em agosto, setembro, a campanha em defesa da vida de prevenção ao suicídio. Então, a gente poderia já começar a criar laços de fortalecimento para essa ação, por exemplo. E aí, vamos criando outros laços, né? Se uma casa promove um encontro, então a gente ir lá participar, ser solidário com aquele encontro daquela casa. Se a outra vai promover outro encontro, a gente ser solidário, isso é muito importante. E isso é que vai nos dar força para que a gente consiga unir, de fato, centrado no Evangelho de Jesus, né? Tá bom, meus amigos. Então a gente vai, nesse momento, encerrando a nossa conversa e vamos fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos os grupos espíritas da nossa cidade,
todas as lideranças espíritas, os evangelizadores, os palestrantes, os instrutores, os médiuns, que possamos todos nós, Jesus, convergir para a unidade, a princípio, iniciando com trabalhos que possam nos unir, que possam nos confraternizar. Que o seu amor, Jesus, possa estar entre nós, nos fortalecendo, nos encorajando para o trabalho do bem. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.